Fala torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Palmeiras para o jogo contra a equipe do Fortaleza neste sábado às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que vale muito para o Palmeiras ficar ali na cola do Flamengo no Brasileirão, mas também de olho no jogo contra o River Plate na próxima quarta-feira. Será que o Palmeiras vai com o time titular ou com o time misto? Mais provável com um time misto. Podemos ver alguns jogadores aí entrando que não vem tendo tanta frequência nos últimos jogos. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários, se quiser, claro, e vamos aí com o vídeo. Palmeiras também nessa disputa pela liderança, o Vinícius Nicoletti está com a gente, na quarta-feira que vem tem o jogo da volta da Libertadores, isso vai fazer com que o Palmeiras poupe jogadores ou nada definido e decidido ainda, Vinícius? Fala, Bruno, um abraço pra você, pra todos os companheiros, fãs de esportes. Vai poupar, viu, Bruno? Vai ser um time bem diferente que entrou em campo na última quarta-feira contra o River Plate na Argentina. O time retornou ainda na madrugada, chegou aqui na quinta-feira, pouco tempo de recuperação, um jogo bastante desgastante. Então o Palmeiras vai com um time alternativo, se não for time completamente reserva, inclusive a possibilidade de estreia do goleiro Carlos Miguel, dando descanso pro Everton. Vive toda essa expectativa, então, o goleiro que foi contratado recentemente, uma das 12 contratações do Palmeiras para essa temporada. A última vez que ele usou o time reserva foi contra o Vitória, na rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Era o jogo que antecedia o jogo decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, pensando aí na ideia, no planejamento do técnico Abel Ferreira, ele deve poupar a maioria dos jogadores nessa partida contra o Fortaleza. Quem está fora do jogo certamente é o lateral Kelvin, que tomou uma pancada na partida contra o River Plate. Ele ficou na academia de futebol fazendo fisioterapia nesta quinta-feira, será reavaliado nesta sexta-feira. O treinamento é só na parte da tarde, mas já está fora do jogo deste sábado. Para quarta-feira é dúvida o lateral que se tornou titular nos últimos 4 jogos do Palmeiras. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 10 jogos no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Fortaleza que não vence fora de casa. Em campo, né, teve aquele jogo adiado contra o Colo-Colo, mas em campo não vence há 5 meses no Campeonato Brasileiro. São 11 jogos como visitante do Fortaleza, 7 derrotas e 4 empates. Por isso, um time B para entrar em campo e brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Bruno. Mas agora com o Palermo, né? Então é isso, um adversário onde o Palmeiras vai enfrentar, um time que está empolgado depois da vitória na última rodada. Obrigado. Que vai receber o Fortaleza amanhã. Estela Gomes está posicionada na porta da Academia de Futebol para falar sobre esse time que está olhando um pouco para a semana que vem na Libertadores e um pouco para esse jogo de amanhã contra o Fortaleza pelo Brasileirão, né? Boa tarde. Tudo bem, Vini, meu amigo? Boa tarde quem nos acompanha aqui no Taon. Exatamente isso, viu, Vini? Até pensando no time que pode entrar em campo na partida de amanhã contra o Fortaleza, deve vir um time mexido em relação à partida que enfrentou contra o River, né, na última quarta-feira, que venceu por 2-1 na Argentina. É um time que deve vir mexido porque na próxima quarta já tem jogo de volta das quartas de final da Libertadores e está muito focado também na Libertadores, é claro. Falando sobre o time titular, o técnico Abel Ferreira tem uma dúvida em relação a condições de um atleta, né? O Paulinho, que está se recuperando de uma cirurgia, não deve ficar à disposição até o fim da temporada, mas o lateral direito, Kelvin, ele acabou sentindo uma pancada no pé na última partida contra o River Plate e por isso é uma dúvida em relação às condições de jogo dele. Ele está sendo avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, mas mesmo que ele tenha condições de jogo para a partida de amanhã, ele não deve iniciar entre os titulares. Isso porque deve fazer esse rodízio de atletas para vir com atletas com as pernas mais leves para a partida contra o Fortaleza, até visando o jogo contra o River. E aí deve entrar com o lateral direito Giai, que é o jogador que vinha como titular antes da chegada do Kelvin. Kelvin, que foi titular nos últimos 4 jogos, ou melhor, nos últimos 5 dos últimos 6 jogos. Então é um jogador que vem tendo muita confiança do técnico Abel Ferreira e vem sendo muito elogiado, principalmente pela parte ofensiva que ele tem apresentado dentro de campo. É isso, Vini, é um Palmeiras que agora vira a chavinha, né, para o Campeonato Brasileiro, que não perde no Brasileirão, inclusive desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, também muito empolgado, querendo cada vez mais colar no Cruzeiro. Tá 1 ponto ali do vice-líder, a 4 do Flamengo, que é o líder da competição, e tá querendo ultrapassar, por que não, a Raposa nesse fim de semana, meu amigo. Volto com você. Valeu, Estelinha Gomes, direto da Academia de Futebol do Palmeiras, para encerrar o nosso... E apareceu na hora certa
responsável por grandes ações ofensivas. Eles têm se entendido muito bem em campo, se procuram, se encontram. A gente percebeu isso na Argentina também. Edu, dignos de elogios, passam pela melhor fase no ano. Muitos elogios, Renata, pelo que vem produzindo dentro do campo. Isso que é o mais importante de tudo. E o time, como a gente acaba de falar sempre aqui, está vivendo um grande momento e na hora certa. Então essa dupla está fazendo estragos aí na defesa adversária. E eu vejo assim, também o conjunto do Palmeiras também está vindo de uma coisa assim que estão se entrosando a cada dia. O pessoal só de olhar já sabe onde que está. E agora vamos pegar um time agora, o Fortaleza, dentro de casa. Eu acredito mais que o trabalho da fisiologia vai ser muito mais importante agora para saber quem vai estar 100% para esse jogo do que, de repente, ele mudar o time todo, Renato. Então, de repente, quem tiver à disposição e bem descansado para esse jogo, eu acredito que o Abel vai colocar, até porque o Palmeiras está brigando aí no Campeonato Brasileiro também. Esse confronto aí. Fato que Palmeiras e Flamengo, eu falo isso com certa tranquilidade, então, eles são muito melhores, não é que são mais ou menos, são muito melhores que os outros. Sem dúvida. Quem é melhor nesse momento, na fotografia desse momento? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Eu acho que o Flamengo joga mais futebol, só que os últimos 2 resultados do Palmeiras, para você falar a fotografia do momento, são melhores, né? O Palmeiras goleou o Inter e o Palmeiras ganhou do River fora. Do mesmo placar, só que fora. Então, a fotografia do momento, do resultado, o Palmeiras está melhor. Só que eu ainda estou com o Flamengo. E o Palmeiras contratou, que a gente não sabia, essa contratação secreta do Palmeiras, o Lionel Messi, né? Flaco Lopes. O que o Flaco tá jogando. Barbaridade que o Flaco tá jogando, quer dizer. Onde estava o Flaco? Eu acho que na convocação voltou o Messi. Isso que eu Baeres do Abel que insistiu no cara. Essa é a piada que tá correndo em São Paulo. Não, lembrando que o ano passado o Flaco fez 22 gols também, não foi uma temporada sem jogar fora. Agora, o Arnaldo, você falou isso Pereira, recentemente, né? e acho que vale voltar, que é sobre o Palmeiras, que o Palmeiras agora virou o time que a gente gosta de ver jogar. Estou falando quem não é palmeirense. Tem algum não palmeirense aqui? Mudou demais. Só estamos discutindo quem está jogando melhor, fotografia do momento, porque o Palmeiras mudou radicalmente nas últimas semanas. Primeiro, com a fixação dessa dupla, que é uma das grandes sensações da temporada, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco Lopes, o Danilo falou, fez vários gols na temporada passada, mas ainda era considerado um jogador só de definição, só de bola aérea e tal. Ele tem jogado numa função diferente, ele tem sido o 10 do Palmeiras, tem jogado demais mesmo, uma coisa impressionante. E o Vitor Roque é a definição, é a saúde pura. O Palmeiras investiu milhões, bilhões em jogadores muito bons. E agora, no campo, com um sistema mais adequado a eles, o Palmeiras está jogando, está dando gosto. Porque assim, a era Abel é muito marcada por... E eu não sou também desses críticos de que exigem um futebol completamente vistoso. E a era Abel não é uma era de futebol vistoso, mas com esses jogadores o Palmeiras poderia jogar mais, e está jogando agora, né? A partida, o primeiro tempo contra o Internacional foi um deleite, o primeiro tempo contra o River foi um deleite, no nível Flamengo, comparando agora. Nível Flamengo de produção ofensiva, de competição, de domínio do adversário, né? Então, e o time que a gente gostava de ver jogar, o neutro, era o Flamengo. O Palmeiras, a gente sabia que era eficiente. Agora o Palmeiras mostra uma outra faceta, né? Dá prazer ver o Palmeiras jogar. E acho que essa situação, ela tende a ser aprimorada, né? Porque o Andreas Pereira acabou de chegar, ele tem bastante opção no banco, agora o Abel Ferreira, e acho que o Palmeiras tem totais condições de passar pelo River. Você lembra quando saiu o chaveamento? O Flamengo é bem favorito, até o Mauro analisava com propriedade a questão dos obstáculos do Flamengo daquele lado da chave, os times argentinos.
e o Flamengo bem superior tecnicamente. Agora você enxerga o mesmo desse lado da chave, né? O Palmeiras subiu o nível, e isso está bastante claro, e talvez também tenha aí gás, força para brigar com o Flamengo pelo título brasileiro, que também parecia muito difícil perseguir o Flamengo. O Palmeiras passou a ser outro de algumas semanas para cá, com um novo time jogando, com os novos reforços entrando. Além de eficiente, agora ele é plasticamente interessante. Antes do Mauro, só um minutinho, aí o Mauro pode até falar sobre isso. O que fica demonstrado para mim é a superioridade de Flamengo e Palmeiras em relação aos times brasileiros. É o que nós vimos. Nós vimos aí o Atlético, nós vimos aí o Fluminense, nós vimos o São Paulo, não é isso? Melhor do que todo mundo, né? Os dois estão sobrando na turma. Sim. Cruzeiro, mais ou menos. O Cruzeiro é o time que o Arnaldo acha que vai encostar ainda. Mas, Mauro, o que eu ia perguntar para você é porque você sempre tocava num ponto importante. O Palmeiras precisa jogar mais do que vem jogando pelo investimento que fez, pelo time que tem. E eu queria saber se você acha que esse momento chegou e também que se falasse sobre o River, né? Porque o Arnaldo falou, não, o Palmeiras investiu muito. Olha, o River investiu muito também para montar esse time aí, que parece um time bem mais ou menos. Não sei o que você acha. O River Plate investiu perto de 35 milhões de euros. Além dos jogadores caros que já tinha, contratou mais gente, né? Mas é uma política de contratações hoje muito questionada do Marcelo Galhardo, que aposta em repatriar jogadores. Não tem mais condição o Armani, né, gente? Não tem mais condição o Armani. O Armani, o primeiro gol do Palmeiras, ele todo atrapalhado, aquela cobrança de falta do Andrés, que nem foi perto da trave, nem foi tão violenta, ele defende todo embananado, goleiro pesado, já envelhecido, claramente sem reflexos, mas ele morre abraçado com os caras. O Enzo com 39 anos, mais o Nath com 37, 36, algo assim, né? Ou seja, 2 veteranos no meio campo. Eu acho que o River tem muitos problemas e muitas discussões internas. Eu acho que eu vi muita semelhança no comportamento dos 2 técnicos ontem, do Felipe e do Abel. O segundo tempo, o Palmeiras, com o elenco que tem, primeiro tempo impecável, tá? Impecável. Não só por causa do Armani, não. O Armani e tal. O Palmeiras venceria, faria os gols ali, foi muito superior, muito superior. Uma grande atuação. O Flaco realmente tem demonstrado outras virtudes, tudo isso maravilhoso. Mas não pode o Palmeiras, com o elenco que tem, com os jogadores que possui, com os meio-campistas à disposição da comissão técnica, ter 24% de posse de bola no segundo tempo. O Palmeiras, jogando mal, foi eliminado no Mundial, não porque jogava mal, porque o Chelsea também não conseguia fazer o gol, mas porque chama o Chelsea para ficar rodando a sua área. Aí uma bola esquisita ali, desviou do Giai, né? Falhou o Everton, gol, foi eliminado. E aconteceu um gol que dá uma esperança para o River Plate. Eu acho muito pouco provável que o River vença em São Paulo. Mas muito pouco provável. Esse River, como o Danilo falou, ele é pior, muito pior do que aquele de 2020, né? E o Palmeiras é um time melhor, de fato. Aquele Palmeiras era o Palmeiras do Luiz Adriano, né? Fez 3-0 em gols de contra-ataque, pandemia, sem público, jogo na cancha do Independente. E no jogo de volta, o River dominou completamente o Palmeiras. É outro momento. O Palmeiras tem os jogadores, tem um elenco melhor, hoje é um time muito superior, vai jogar em casa, tem que exorcizar os seus fantasmas dos tropeços que geraram eliminações 8, né, nos últimos tempos da Libertadores e da Copa do Brasil, mas é muito melhor e está em vantagem, está ganhando. Mas poderia e deveria sair com uma vantagem maior. O gol é totalmente acidental, a bola que desvia, como o gol do Estudiantes também, a bola desvia do chute do Carrilho, desvia no Léo Pereira e acaba indo para dentro do gol. Então, eu acho que o segundo tempo, eu acho que o Palmeiras não deveria ter chamado tanto o River para a sua área. O Palmeiras tem condições hoje de, num jogo desse, ter a bola, mantê-la mais tempo longe da sua área e cadenciar e controlar o jogo. Controlar o jogo não é necessariamente você recuar e chamar o adversário. E eu falo isso porque você tem hoje mais jogadores com boa técnica que jogam no meio campo que podem mudar a proposta, né? Há momentos em que o adversário te encurrala, mas o River Plate nem tinha volume para encurralar. Na verdade, o Palmeiras chamou o River Plate. E aí foi castigado com um gol. Não teve também jogadas de velocidade, não conseguia encaixar tantos contra-ataques nos espaços que havia atrás da última linha do time argentino. E era para vencer demais. E venceu só por um gol de diferença. Mas vai jogar em casa com uma vantagem muito grande. O Palmeiras acho que vai se classificar. Eu não acredito que o River consiga surpreender. Vai ter que o Palmeiras jogar muito mal e o River jogar o que nunca jogou esse ano para eliminar o Palmeiras em São Paulo. Danilo, por que o Palmeiras se transformou dessa forma, você acha?
Bom, primeiro eu acho que tem a questão da paciência que a diretoria tem. A gente às vezes deixa passar isso batido, mas o Palmeiras ele blinda, né? A gente ouve torcida organizada, imprensa, torcida comum, tem um monte de coisa que acontece. Né? 2 parênteses. Há 3 semanas atrás acabou o ciclo. Exato. Vai embora, tal. Pois é, esse e é a o segunda ponto. observação é que chegamos com folga e passamos. Com folga e passamos da audiência brutal. Audiência brutal, portanto. Primeiro, eu acho que é a questão da paciência, do que a gente às vezes deixa passar batido. Essa turbulência grande fora de campo não interfere no vestiário do Palmeiras. Embora o Abel às vezes vá para a coletiva e dá lá os pitis dele, xinga um, xinga outro, reclama da torcida, ironiza a torcida na hora que foi xingado lá, ele bate palma e finge que não ironizou. Tem sempre esses poréns, mas a diretoria do Palmeiras consegue blindar de uma forma que eu acho elogiável. Tem a dar calma o suficiente para o Abel trabalhar. A gente pode debater aqui se o Abel fez essa mudança de uma forma tardia, se essa dupla poderia, por exemplo, ter classificado o Palmeiras contra o Corinthians. Não dá para saber. É uma questão que a gente vai ficar sempre no C. Fato é que, apesar da eliminação, o trabalho foi mantido, deu-se o tempo ao Abel e o Abel encontra agora a dupla, que eu acho que para mim é a principal mudança do time, porque ele fez de um jeito que um eleva o outro. O Vitor Roque não estava jogando tão bem, não estava perdendo gols nem nada, mas ele não estava conseguindo ser decisivo. Quando vira a dupla com o Flaco eleva o Vitor Roque e o Vitor Roque eleva o Flaco. Os dois se entendem e de uma maneira imediata, que é mais ou menos como a gente falava, como eu sempre falo, que eu fico sempre impressionado como o Saúl entrou no time do Flamengo e já se entendeu com o Jorginho rapidamente. Os dois controlaram o meio-campo do Flamengo muito rápido, em pouco tempo eles já estavam ali, praticamente se entendiam no olhar. O Flaco e o Vitor Roque é a mesma coisa, foi muito rápido o entrosamento deles. Logo no primeiro jogo eles já estavam dando certo, então isso foi muito, muito bom para o Palmeiras. Eu acho que esse é o principal ponto de a gente ver hoje um time muito melhor do que a gente via até então. O Palmeiras sempre foi eficiente, o Palmeiras chegou a dar sinais, mesmo antes de mudar a dupla de ataque, chegou a dar sinais de um time que conseguiu jogar muito bem contra o Grêmio, fez 20 minutos incríveis, mas depois sofreu o resto do... Não conseguiam se repetir. Hoje, se a gente for analisar agora Palmeiras e Fortaleza, a gente pode esperar um Palmeiras jogando de novo muito bem contra o Fortaleza amanhã no Allianz Parque. É diferente das outras partidas que a gente sempre ficava na dúvida. O Palmeiras entrou no trilho, aparentemente, a ponto de, como disse o Arnaldo, falar que quem não é palmeirense agora tem uma expectativa de assistir o jogo do Palmeiras, coisa que não acontece há um bom tempo. E o Palmeiras investiu para isso, então é um resultado, só que é implacável, Tironi. Se o Palmeiras empatar com o Fortaleza, a gente já vai voltar toda a discussão aqui dos erros e tal. Até porque o Kelvin sofreu uma pancada no pé, talvez já não jogue. Então você começa a ver, mesmo com 2-1, não dá para o Abel colocar o time titular inteiro contra o Fortaleza achando que já está resolvido contra o River. Eu acho que a gente vai ver mudanças nesse time no jogo de amanhã. Então é um teste atrás do outro. Do jeito que é o nosso calendário, é um teste atrás do outro. Mas finalmente eu vejo o Palmeiras num trilho que a gente pode confiar em mais um bom jogo amanhã. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Fortaleza, que é o próximo adversário do Palmeiras, neste sábado às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para o Palmeiras, que está ali na perseguição ao Flamengo pela liderança do campeonato. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. Lembrando, o Palmeiras está na 3ª colocação, em 21 jogos somou 46 pontos. O líder Flamengo tem 22 jogos e tem 50 pontos. Já o Cruzeiro, 23 jogos, 47 pontos. Ou seja, jogo importantíssimo para o Palmeiras. Já a equipe do Fortaleza no campeonato está na 19ª colocação, 22 jogos, somou 18 pontos. Ou seja, uma equipe que está lá na zona do rebaixamento, é obrigação o Palmeiras jogando dentro do Allianz Parque vencer e somar mais 3 pontos na competição. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza, está englobado 4 jogos do Brasileirão e 1 da Libertadores. O jogo mais recente foi contra a equipe do Vitória, lá no Ceará, venceram pelo placar de 2-0. Anteriormente a isso, vinham numa sequência de 4 derrotas consecutivas, e isso nesse recorte de 5 jogos. É uma equipe que não está num momento interessante na temporada. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Fortaleza. São 2 empates, 2 vitórias do Palmeiras e 1 vitória da equipe do Fortaleza. No primeiro turno,
O Palmeiras jogou lá no Ceará contra a equipe do Fortaleza e venceu pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importantíssimo para o Palmeiras somar mais 3 pontos, ainda mais jogando na sua casa e continuar aí nessa perseguição à liderança do Brasileirão. O detalhe é que no meio de semana, na quarta-feira, o Palmeiras joga o jogo da volta contra a equipe do River, também dentro do Allianz Parque. E aí como que Abel vai preparar esse time? Vai com força máxima, com o que tem de melhor nessa partida contra o Fortaleza e também no jogo contra o River Plate? Ou vai ver aqueles jogadores que tiveram maior desgaste, dar uma poupada e tentar vencer com o que tem de melhor em questão física para esse jogo contra o Fortaleza? Essa é uma grande dúvida. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!